Estamos aqui então para mais um episódio do programa Investigadores do Passado e com grande alegria hoje estamos aqui com um grande amigo, especialista em vários assuntos sobre a imigração, o Felipe Kuhn Braun, e também o professor Eduardo Fagundes, e vamos então discorrer durante este programa primeiramente um livro que o Felipe vem também lançar aqui e um assunto que muitas vezes a gente confunde, mesmo a gente sendo um curioso da imigração, muitas vezes não temos esse discernimento da origem de certas famílias como imigração. Para a grande maioria são todos alemães, sobrenomes que aparentemente não tem assim uma descrição que não pode ser alemão. Então hoje o Felipe vai aqui nos ajudar a elucidar várias curiosidades e algumas coisas então que ele com esse novo trabalho tem feito com muita sabedoria para então ajudar a clarear, como a gente diz no popular, algumas dúvidas que a gente tem, mesmo tendo origem também alemã nas nossas famílias, mas muitas vezes os próprios descendentes hoje têm uma grande interrogação e não sabem a origem. Então, gostaria de, o Felipe, também o Eduardo, a gente vai discorrer durante esse programa sobre este assunto. Com a palavra, o Felipe, então. Obrigado, Mauro, Eduardo, a todas as pessoas que nos assistem aqui na TV Mon, ao Adriano, poder estar aqui novamente falando dessas conexões com os nossos vales, com o Vale do Caí, com as nossas regiões, com a imigração de língua alemã e sobre esse novo livro, Luxemburgueses no Brasil. Tem apoio da CELUX, a Associação dos Cidadãos Luxemburgueses, com sede em Florianópolis. E nessa obra eu descrevo sobre a formação do Grão-Ducado de Luxemburgo, Condado, Ducado, depois Grão-Ducado de Luxemburgo, e sobre a imigração luxemburguesa, né? O que faz com que essas famílias emigrem para cá em busca de melhores condições, uma imigração que em 28 agora completará 200 anos. Eduardo? Não, é interessante, né? Porque antes até nós dialogávamos, né? Porque às vezes as pessoas acreditam, somos descendentes de alemães, mas daí tu vai olhar o Estado enquanto concepção alemã, ele é bem mais recente do que foram a primeira grande leva, né? Isso. Que é Luxemburgo. Temos relatos de pessoas vindo da Bélgica, temos relatos de pessoas que vêm ali Polônia, Áustria, Suíça, né? E vinham até os grandes portos e faziam o translado. Mas e aí a curiosidade e os luxemburguenses, porque eles não têm mar, né? Luxemburgo não tem mar. Por onde vinham? Quais os portos que vinham essas populações? Porque às vezes tem telespectadores que, eu tenho um navio de onde veio, daqui a pouco podem ter vindo juntos. Ou nas levas, né? Essa tua pergunta é muito interessante porque justamente isso também faz, os portos por onde eles embarcavam, também auxiliou então a ter essa confusão, achando que todo mundo era alemão, né? Sim. Porque italianos também depois, né? Italianos também, porque os primeiros que vêm, eles embarcam por Bremen, por Hamburgo, por Lübeck. E eles entram porque o Luxemburgo é banhado um dos rios que banha Luxemburgo é o rio Mosela. Então o Mosela ele segue até Koblenz, onde ele chega ali no rio Reno. E a confluência, né? Koblenz é uma palavra que vem da palavra confluência. Então eles subiam até Bonn, até aquela região, e ainda mais acima, ou pelo rio Reno se segue, aí pelos Países Baixos, sim, mas por uma parte terrestre e depois as cidades portuárias de lá. Então os primeiros todos embarcam nesses portos desses, digamos, estados alemães, porque bem você disse, na Alemanha não era um país, né? Então, por exemplo, Hamburgo era uma cidade-estado. Na verdade, até hoje Hamburgo é uma cidade-estado. É claro, hoje a gente vai dizer, não, embarcou de Hamburgo, Alemanha, né? E aí por isso se confunde muito. Até os registros deles de saída eram por onde? Claro, existe um registro
no Grão-Ducado de Luxemburgo e existia um registro nesses portos. E aí então enfrentavam essa viagem, no início de praticamente 3 meses para cá, para o Rio de Janeiro, depois para cá, dentro dessa imigração de língua alemã. É por isso que muitas vezes quando se fala, eu até falava antes aqui nos bastidores, aqui antes de começar, às vezes até os descendentes, primeiro que antes de Luxemburgo conceder cidadania para os descendentes de 2008 a 2018, a gente raramente via ou ouvia alguém dizer: eu tenho ancestralidade luxemburguesa, os meus antepassados eram de Luxemburgo. Ah não, eles eram alemães. Os Kohlen, os Alfa aqui de Montenegro, eles eram alemães. Né? Então, hoje os descendentes, por uma questão também de cidadania, quer dizer, muito específico por isso, se identificam mais como luxemburgueses. Né? E até interessante porque alguns tinham sobrenomes franceses e alguns inclusive falavam francês, porque em torno de 30% da população de Luxemburgo, que tem raiz em Luxemburgo, tem alguma raiz francesa. Né? E aí, às vezes o pessoal também, por exemplo, tem um pessoal lá em cima, Santa Catarina, Paraná, que às vezes diz assim: não, mas vamos, nossos antepassados tinham uma raiz francesa. Eu digo: olha, muito poucos. E se tinham, geralmente eles falavam francês, mas a raiz já é em Luxemburgo. Né? Então, ver como é detalhado assim, mas é uma história muito, muito interessante. Eu gostaria também que você discorresse um pouquinho sobre a formação, porque muitas vezes a gente não entende também como é que é constituído Luxemburgo, porque às vezes acha, é um estado, um condado, um principado. Então que tu nos dissesse assim um pouquinho como se formou, o período que foi e que ele foi dominado por outros, mas que a gente tivesse um pouquinho noção de tempo. Sim, no século XV, ali 1400, e nós estamos falando de um período onde finda a família de Luxemburgo, né, que então tinha essas raízes com aquela área territorial, administrava e tinha as raízes com aquela área territorial. Finda essa família, ou a descendência masculina, na verdade, que é quem regia, esse, na época, já um ducado, porque a família luxemburguesa ela foi tão forte, tão influente no século XIV ainda, que 3 imperadores do Sacro Império Romano Germânico eram luxemburgueses. É interessante, não pela parte mais latina ou já com a questão saxônicas? Isso, mais germânica. Germânica. Isso. E aí depois que entra a parte mais francesa, logo um pouco depois. Porque o que acontece? A família, agora eu vou fazer só para termos um panorama, né? A família imperial da Alemanha, que, digamos, quando a Alemanha deixa na Primeira Guerra de ser uma monarquia e vira uma república, né? É a família Hohenzollern. Os Hohenzollern, eles governaram a Prússia através de 2 estados importantes, a Prússia Oriental e Brandemburgo. Mas antes da Prússia Oriental, por Brandemburgo. A família luxemburguesa era tão próspera, era tão influente, que o que hoje é a província de Brandemburgo pertencia aos luxemburgueses, não pertencia à família Hohenzollern. Os luxemburgueses, os condes, depois duques de Luxemburgo, vendem Brandemburgo para a família Hohenzollern, que vem de Nuremberg, hoje norte da Baviera. Olha só que, né, a influência que eles tinham até o século XIV, a família de Luxemburgo. Extinguindo a linha masculina, passa-se então aos duques da Borgonha, né, de uma região que hoje pertence à França. E aí vem uma influência, digamos, francófona. Né? Então, digamos, um certo afrancesamento. Sim. Muitas vezes a gente acha que cidades dentro de Luxemburgo com nomes franceses, como Esch-sur-Sûre, La Rochette, Trois-Vierges,
isso vem da época agora, Primeira, Segunda Guerra, que havia uma rejeição aos alemães. Na verdade, ela já vem lá daquela época da família da Borgonha, que administra Luxemburgo, depois, então, dos duques de Luxemburgo. Bem, novamente, após poucas gerações, os duques da Borgonha também têm a extinção da sua linha. Só que eles têm a extinção da sua linha, mas eles conseguem... Porque qual era o problema ali? Naquele momento, a influência francesa. Depois a gente vai vendo na história alemã, na história europeia, que Luxemburgo tinha um grave problema por estar entre grandes potências. O problema eram os seus vizinhos, que ora eram os alemães, ora eram os franceses. Ou eram os franceses, depois os alemães. E algum problema até depois com os belgas, né? Mas, ainda um pouco lá atrás, Maria da Borgonha, no final já do século XV, ela casa-se com Maximiliano de Habsburgo, que vem a ser não só o herdeiro das terras dos Habsburgo, como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, o casamento da última duquesa da Borgonha, Maria da Borgonha, faz com que os Habsburgo possam herdar, então, toda a área dos Países Baixos, né? E depois, por um casamento de Maximiliano também, a Espanha. Sim. Por isso que Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, um Habsburgo, filho de Maximiliano, neto do imperador Maximiliano, ele herda a Espanha, os Países Baixos, com a Espanha ele herda todas as possessões ultramarinas, a América Espanhola, e todo o lado oriental, Áustria, o que vem a ser aquelas que depois se torna Império Austro-Húngaro, séculos depois, né? Ou seja, os Habsburgo, tem até um dito histórico, era em latim, né? Enquanto os outros fazem guerra, você feliz, Áustria, casa-te. Os Habsburgo são, antes de outras famílias, considerados os mestres dos casamentos, que ligam casas e posses e áreas que tornam os Habsburgo alguns dos mais influentes. Só que com os duques da Borgonha e depois com os Habsburgo, que são descendentes dos duques da Borgonha por linha materna, portanto, acirra-se essa disputa territorial com os franceses. Luxemburgo fica dentro, então, dessa área dos Países Baixos e começam, então, esses 400 anos de soberania estrangeira, que Luxemburgo nunca é administrada por pessoas, né, de Luxemburgo. Então, os Habsburgo mesmo, né? Aí você tem até 1700, com Carlos II da Espanha, que é o monarca que tinha 7 dos seus 8 bisavós eram dos Habsburgo. Sim. Tinha aquela mandíbula de Habsburgo, né? Aquela deficiência, entre outras deficiências que fizeram com que essas casas reais, inclusive algumas linhas, se extinguissem. Os casamentos, né? Exatamente, os casamentos consanguíneos. E é interessante que os casamentos, eles iam de uma ponta e chegavam nos eslavos, né? A família, ela tinha uma expansão de fazer os casamentos, os relacionamentos muito interessante para a época. O interesse era manter as casas, manter o controle, né? E aí, então, em 1700 morre o monarca, o Carlos II, porque já Carlos, o imperador, por que ele é o Carlos V e o trineto dele é o Carlos II? Porque ele é o primeiro Habsburgo a governar a Espanha, por isso ele é o Carlos I da Espanha, e ele é o Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. Sim, e aí vem uma série de monarcas, porque aí ele divide
entre os Habsburgo, a linha dos Habsburgo da Espanha, que administram os Países Baixos até 1700, e os Habsburgo da Áustria, que administram Sacro Império Romano Germânico, Áustria, como você disse, algumas regiões eslavas, né, por isso até que a águia que representa os Habsburgo, ela é igual à águia, ou parecida com a águia que representa os Romanov depois, né? Porque ela tem as duas cabeças, porque é um império que vai sua extensão territorial para o Oriente e para o Ocidente, né? O que acontece? Em 1700, Carlos II da Espanha morre sem deixar herdeiros, e aí a França vê a maior forma de tomar... não, vocês Habsburgo da Espanha, vocês ficam com a... Quer dizer, Habsburgo da Áustria, vocês ficam com a Áustria. Nós aqui do lado... Então, o rei da França... Olha a petulância do rei da França, né? Nomeia o neto dele rei da Espanha. E procura legitimar, né, perante as outras potências. Então dá uma guerra, a Guerra de Sucessão Espanhola, de 1700 a 1711. O neto do rei da França, portanto um Bourbon, ele acaba sendo aceito, inclusive pelos Habsburgo, porque os dois países ou as duas monarquias vão quase à bancarrota nesses 11 anos. Eles aceitam que um Bourbon seja, então, o rei da Espanha. Até tem um dito, né? O início de um Bourbon na Espanha foi o fim dos Bourbon na França. Porque aí, décadas depois, a gente tem a Revolução Francesa, né? Sim. E dizem muitos historiadores que um dos pontos das finanças, né? Porque depois a França ajuda os Estados Unidos na independência e tudo mais, mas um dos pontos do problema financeiro da França vem com uma herança. Isso, e com a questão lá da Espanha, né? E aí eles aceitam com uma cláusula que os Países Baixos, e aí Luxemburgo está dentro disso, seja administrado pelos Habsburgo austríacos. Então, em 1711, volta a ser administrada pelos Habsburgo austríacos. E isso só termina... Aí os franceses têm ocupações em alguns períodos. Aí tem as guerras napoleônicas que ocupam Luxemburgo 100%, né? E que ajudam a um problema difícil. Em vários momentos deve ter tido essa ocupação. Exatamente. Ocupa, destrói. Na verdade, antes até da Guerra de Sucessão, que começa em 1700, existe uma grande ocupação, que a França já abocanha um território significativo de Luxemburgo, e Luxemburgo nunca mais volta a ter, que já é em 1692. Né? Mas aí, com as guerras napoleônicas, com o fim das guerras napoleônicas, com o tratado, né, então, com o tratado, Luxemburgo passa a ter uma administração própria sobre um monarca dos Países Baixos até 1890. E só em 1890 que ela tem uma administração própria, e com a vinda de um Nassau católico para Luxemburgo, a partir de 1890 você tem tanto a parte administrativa quanto monárquica, né? Embora, você sabe, né, monarquia até a época da Primeira Guerra se misturava muito com negócios de Estado, né? E aí hoje você tem uma monarquia, mas com parlamento, com primeiro-ministro. Você tem hoje uma coisa curiosa que acontece em Luxemburgo, que não acontecia, creio eu, que praticamente nenhum país da Europa. Até 2018, o Luxemburgo era um Estado católico, não era um Estado laico, diferente dos outros países, né? Então, em 2018 se tornou essa separação extremamente tardia, né? Comparado com boa parte, né, e aí, então, hoje, Luxemburgo é uma monarquia, é um país com um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, só que é algo também que alcança após a Segunda Guerra, né? Porque essas guerras vão sempre prejudicando muito o país. Mas, Felipe, eu tenho uma dúvida sobre a questão da política ali de imigração, né? Eles vêm com a mesma política que os alemães, ou o pessoal das províncias, quando vieram para cá. Era a mesma política ou tinha uma política diferente para atrair esses imigrantes? Como é que funcionava essa relação, ou era tudo misturado? Por ser misturado, é tudo uma única política. Tanto de lá como daqui. Quanto daqui. Tipo assim, a maioria eram agricultores? Eram.
A maioria eram de regiões muito pobres, ou com uma diferença de renda, assim, onde poucos acumulavam quase todo o capital. Protestantes ou quem é o público que vem? Aí é curioso, porque Luxemburgo, mesmo com a reforma protestante, mesmo com essas influências, com as guerras, a Guerra dos 30 Anos, as ocupações francesas, embora os franceses eram majoritariamente católicos, né? Claro. Ocupações germânicas ou dos estados alemães, depois... Agora mudou, né? Mas Luxemburgo era um estado 100% católico e ela é uma imigração de língua alemã, algo raríssimo, 100% católica. Não existe luxemburgueses que vieram para cá que eram protestantes. Nem calvinistas, nem... Exatamente. Ele está numa situação ali, está... Exatamente. Por quê? Porque a tua pergunta também porque a maioria... Bem, teve estados alemães onde todos eram protestantes. Sim. Ou onde a imensa maioria eram protestantes. Sim. Ou bem como você, quando você fala calvinistas, né? Claro. Porque é uma coisa que hoje o pessoal não fala muito. A experiência muito ruim da Segunda Guerra fez com que se abafasse algumas coisas que se evoluiu até esse período, inclusive dentro da Alemanha. Sim. A Alemanha, até a Segunda Guerra, era o país que mais... Não é que ela aceitou, não havia uma liberdade religiosa, né? Sim. Mas, uma liberdade plena religiosa, né? Mas assim, calvinistas, huguenotes, né? Foram aceitos pelos príncipes alemães, a maioria que aderiram à reforma, que tinham uma visão mais aberta referente à religião, por exemplo, né? Berlim, em Brandemburgo, em 1701, inicia-se uma imigração huguenote, os franceses não aceitam eles, que traz 40 mil huguenotes para Berlim, a ponto que em 1740, 1/3 da população berlinense era francesa. Então são coisas que não chegam para nós na história, né? Mas voltando aos luxemburgueses, né? Sim, então aqui no livro tem alguns sobrenomes bastante familiares aqui em Montenegro, na nossa região. Então, muitas vezes, tem uma família bastante conhecida, que é a Collin, que teve aqui o seu patriarca aqui no Parissi Novo, que na época era território montenegrino, né? E teve uma descendência muito forte dentro da igreja também. Inclusive, um dos nossos arcebispos de Porto Alegre, Dom Cláudio Collin, né? Descende desta família. Então, o Felipe traz que eles são não alemães e sim de Luxemburgo. Então é algo interessante isto, que a gente possa também trazer esta luz assim e de fazer um pouco essa distinção. Então, os Collin eram de Vianden. Vianden é um povoado na divisa com a Alemanha. Agora tem que fazer uma brincadeira também, né? 80 quilômetros de norte a sul e 50 de leste. Quase todo mundo o cara diz assim, eu moro a 10 quilômetros da França. Aí outros dizem, eu moro a 5, né? Porque é tudo muito próximo. Exato. Ali. Então, Vianden é um povoado de onde imigrantes de Vianden vêm para cá. Várias famílias. Os Collin se destacam pelo grande número de descendentes, mas também por um número como o próprio de religiosos e religiosas. E o nosso arcebispo de Porto Alegre, Dom Cláudio Collin, o Monsieur Collin de Novo Hamburgo também, Monsieur Oscar Collin. E aí é uma questão também que não se aborda muito. Monsieur Oscar Collin é o fundador do Santuário das Mães. Exato. Né? E ele traz como santo copadroeiro do santuário São Willibrordo, que é um santo missionário lá do século VII, que está enterrado em Luxemburgo. Mas pelas relações com o Sr. Oscar Collin, com o próprio Dom Cláudio Collin, que já conheciam a sua genealogia, já se diziam como luxemburgueses, pelo menos pelo seu lado paterno. Né? Então a família Collin no Parissi, tem os Zimmer de São Vendelino, tem uma família Braun também, mas assim, os Braun 99% eram do que hoje é a Alemanha, ou de outras regiões que não pertenciam a Luxemburgo. Você tem os Reuter aqui dessa região, os Reuer também, que muitos Reuer foram para Venâncio Aires, os Alf
ALFF, os Momba, que mesmo tendo sido pioneiros no Valahai, em Morro Reuter, mas eles se espalham para cá, né, porque os Momba é uma família também enorme. Eu tenho Momba na minha ancestralidade, a minha esposa tem Momba na ancestralidade, né? Meu guri é duplamente descendente e é uma família que veio para cá assim com 5 filhos, mas aqui os filhos tiveram muitos filhos, os netos tiveram muitos filhos. E eles se instalam aonde, assim, no teu mapa do Rio Grande do Sul? Quais são as regiões assim? Porque a imigração ela começa ali por São Leopoldo, na antiga fazenda, e aí se expande. Mas essas levas de luxemburguenses? Aqueles que vêm em 28, 30, 32, aqueles mais para São Leopoldo, para o que era São Leopoldo, né? Depois alguns para o Vale do Caí, aqueles que vêm pós Revolução Farroupilha, pós 1845, que é o período de maior expansão aqui, né? Do Vale do Caí. E aí você tem também uma ida de alguns para o Vale do Taquari, ou Rio Pardo, como os Vatier, que vão primeiro para Nova Petrópolis, não tem êxito lá. Nova Petrópolis era uma colônia, era uma das colônias de São Sebastião do Caí na época piores, no sentido assim de terra. A terra era muito improdutiva, a terra era muito íngreme, a terra tinha muita pedra, e há até quase uma falência do empreendimento de Nova Petrópolis. Então esses Vatier, por exemplo, eles ficam no início em Nova Petrópolis e depois emigram para Estrela, para o interior de Estrela, e depois para as novas colônias no noroeste do estado, Cerro Largo e outras regiões, né? Então aí você vai tendo essa expansão. Os Royer, por exemplo, que vêm para cá, depois eles emigram para Venâncio Aires, permanecem lá, né? Então essas regiões. Mas 60%, talvez num próximo episódio, ou numa outra oportunidade, 60% da imigração luxemburguesa ela desembarca em Santa Catarina e não aqui. Por isso ela ainda é maior em Florianópolis, Joinville, Blumenau e outras cidades lá de Santa Catarina. Muito bem, o assunto ele é bastante curioso e vai despertando várias perguntas e vários questionamentos, não só nossos aqui, mas com certeza daqueles que nos assistem. Então vamos ter que aumentar o nosso espaço e em seguida fazer um outro programa. Mas então eu gostaria que agora, para finalizar esse episódio, que o Felipe então dissesse então alguma coisinha breve do livro, que depois a gente vai abordar, que fique esse gostinho de quero mais naqueles que estão nos acompanhando. Bem, as pessoas que já acompanharam nesse momento podem ver também o quanto a gente procurou detalhar esse conteúdo, né? Eu digo a gente porque eu pesquisei e escrevi, mas hoje a gente também tem o apoio da Celux, que foi a instituição que apoiou essa obra, que viabilizou a impressão dela. E de fato, assim, curiosidades que as pessoas não vão ver em outras obras, dificilmente, desde a formação, do desenvolvimento. Por que, por exemplo, virou de condado para ducado? Dizer, o que significava uma área territorial de condado virar ducado? Quais eram as relações dos condes de Luxemburgo que levaram a... E, por exemplo, aqui nós temos uma lista das famílias, de onde vieram, para onde foram. Exato. A pessoa vai poder encontrar mais da história do seu avô, do seu bisavô, do seu trisavô, se identificar tendo material lendo material, e pode nos adicionar nas redes sociais, ali pode acompanhar, digitando Felipe Kuhn Braun, pode acompanhar mais desse trabalho, dos outros também, e desta obra. Então queremos agradecer ao finalizar este momento e que em breve teremos mais algumas coisas que vão ajudar a nossa curiosidade para também entender um pouquinho mais que a gente não pode classificar todos os sobrenomes aqui da nossa região que aparentemente parece alemão, mas que tem uma origem um pouquinho diferente, né, lá na sua origem. Então, agradecendo a todos que nos acompanharam e até um próximo momento estaremos novamente aqui. Obrigado a vocês e aqueles que nos acompanham
mais uma vez o nosso grande obrigado.